Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse vídeo do nosso canal que é dedicado a tirar dúvidas sobre relações do trabalho e sobre a CLT como um todo, a consolidação das leis do trabalho. Nesse vídeo, nós iremos tratar sobre o tema duração do trabalho, salário e remuneração. Tentaremos sanar as 6 principais dúvidas sobre esse tema. Vamos lá? O conceito de jornada de trabalho pode ser encontrado no artigo 4º da CLT e diz respeito a esse período em que o empregado fica à disposição do seu empregador. Está intimamente ligado esse conceito com as rotinas dos horários de trabalho do empregado. É claro que nós não podemos confundir esses dois conceitos, jornada de trabalho e horário de trabalho. O horário de trabalho é o período que vai do início ao fim da jornada, excluindo, é claro, os períodos de intervalo. Para que fique claro, nós podemos deixar como exemplo um trabalhador que faz o seu horário das 8 ao meio-dia, horário de trabalho, ele tem como jornada de trabalho 4 horas diárias, ou então, para quem trabalha de segunda a sábado, 24 horas semanais. Então, por quanto tempo que o empregado pode ficar à disposição da empresa? Segundo a CLT e a própria Constituição Federal, a jornada de trabalho é no máximo de 8 horas por dia e 44 horas semanais. Para a jornada de trabalho, é claro, não considera-se o período de intervalo, ou então as chamadas horas itineres, que é esse tempo que o trabalhador demora para chegar no seu local de serviço. Embora a jornada máxima de trabalho seja de 8 horas por dia e 44 horas semanais, você deve lembrar das horas extras, que é quando a gente excede esse tempo. E aí existem 2 saídas. Ou o empregador te paga a remuneração da hora extra, que é hora normal mais pelo menos 50%, ou essas horas podem ser compensadas por meio do banco de horas. O banco de horas é um sistema criado por acordo coletivo ou convenção coletiva do trabalho, onde as horas extras feitas num dia são compensadas num outro dia. Cabe lembrar, é claro, que esse 50% é um valor variável, varia de acordo para acordo, e também aos sábados e domingos, onde esse 50% passa para 100%. Nos sábados e domingos a hora extra é hora normal mais 100%. E existe limite para as horas extras? Sim, existe limite. A CLT vai nos dizer que uma pessoa pode trabalhar no máximo 10 horas por dia. Ou seja, um trabalhador que tem a sua jornada de trabalho de 8 horas pode fazer no máximo 2 horas extras por dia. Salário é o conjunto de parcelas contraprestativas que o empregador paga para o empregado em função do contrato de trabalho. Esse é o conceito encontrado no artigo 457 da CLT. O salário pode ser por tempo, por tarefa ou por produção. E a gente pode encontrar, historicamente, a origem desse termo nos soldados romanos, que recebiam pelos seus serviços através de um pouco de sal. Já a remuneração é o conjunto de todos os rendimentos que o trabalhador recebe. É o gênero do qual o salário faz parte. Para que a gente se aprofunde um pouco mais no conceito de remuneração, nós nos valeremos da literatura jurídica, que diz: remuneração é toda retribuição legal e habitualmente oferida pelo empregado em virtude do contrato de trabalho, sendo paga pelo empregador ou por terceiros, como ocorre com a gorjeta, por exemplo. O artigo 457 da CLT traz a gorjeta como um dos exemplos daquilo que compõe a remuneração. E ainda mais no parágrafo 3º, ele nos dá o que considera-se como gorjeta. Eu vou ler aqui para que você entenda. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa, como serviços ou adicional
a qualquer título e destinada à distribuição aos empregados. Para facilitar, a gente pode entender então a remuneração numa equação. Remuneração é igual aos salários mais outras importâncias recebidas por terceiros ou do empregador em função do serviço. Espero que você tenha conseguido entender. Remuneração e salário. Remuneração é o gênero, do qual salário é a espécie. A lei é taxativa em relação a esse tema. O auxílio alimentação não integra a remuneração. É isso que nos diz o artigo 457, no seu parágrafo 2º. O auxílio alimentação não integra a remuneração. Essa é mais uma importante alteração promovida pela Lei 13.467 de 2017, a famosa reforma trabalhista, que trouxe inúmeras transformações para as relações do trabalho aqui no Brasil. O salário possui 3 importantes princípios de proteção: o princípio da integralidade, o princípio da intangibilidade e o princípio da irredutibilidade. Pelo princípio da irredutibilidade, nós encontramos que o empregador não pode reduzir o salário do seu empregado. É claro que para toda regra existe uma exceção e para essa não é diferente. O artigo 503 da CLT traz que, em caso de força maior ou prejuízo comprovado, o empregador pode reduzir em 25% o salário do seu empregado. A Constituição Federal vai nos dizer que tal redução só pode ser realizada por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva do trabalho. Sobre esse tema da redução do salário, nós tivemos uma recente polêmica, que é a medida provisória 936, que converteu-se na Lei 14.020 e trouxe a possibilidade de, enquanto durar as restrições sociais e econômicas causadas pelo novo coronavírus durante esse tempo, do empregador acordar com o empregado a redução do salário em 25%, 50% e até mesmo 70% do salário. Essa medida econômica é um tanto polêmica e está sendo muito debatida. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem alguns links de alguns artigos sobre ela e também sobre o contrato de trabalho durante a pandemia do novo coronavírus. Você gostou desse vídeo e do conteúdo aqui apresentado? Então, por favor, nós pedimos para que você curta esse vídeo e também compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Você tem alguma dúvida também, alguma sugestão para o próximo vídeo? Por favor, deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante e nós gostaríamos de ouvi-la também. Nosso muito obrigado. Até mais!